Seja bem-vindo ao curso Piano e Teclado em 21 Dias. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. E eu gostaria de começar te parabenizando por ter tomado essa decisão. Essa foi uma decisão que, sem dúvida alguma, vai mudar a sua vida por completo. Porque através desse método, através desse curso, você vai ser capaz de atingir os seus maiores objetivos com a música. Você vai ser capaz de tocar para sua família, tocar para os seus amigos, aprender a começar a tocar na igreja e atingir o seu objetivo pessoal, de tocar por prazer próprio, porque você gosta de música e porque sempre tem aquela música que toca o seu coração e você sempre quis aprender a tocar ela. Depois desses 21 dias, tudo isso vai ser possível e você vai sair uma pessoa completamente diferente daquela que você entrou quando você começou o curso. Eu vou ser seu professor nessa jornada que vai durar 21 dias e através desses 21 dias você vai perceber que aprender piano e teclado não vai ser aquela coisa difícil, chata, maçante, que a maioria dos cursos e a maioria dos professores particulares insistem em ensinar para pessoas comuns através da partitura, através de métodos chatos, através de músicas clássicas dificílimas. Não, aqui dentro do curso a gente vai aprender o essencial para que você consiga de fato sair do zero e atingir os seus maiores objetivos na música em um curto período de tempo. Mas como de fato fazer esse curso? Ele tem um jeito específico de ser feito e é esse jeito específico que torna esse curso tão especial e tão diferente dos outros cursos e de aulas particulares. Esse curso ele vai ser um formato de desafio. Então, a partir de hoje, eu quero que você se comprometa a participar desses 21 dias de desafio. Eles vão ser 21 dias seguidos, então eu quero que você se programe para, inclusive nos sábados e nos domingos e em feriados, todos os dias, um dia por vez, até o final do período de 21 dias, para que você se comprometa e estude, faça uma aula por dia, ok? Quais são essas aulas? Essas aulas estão descritas aí na tela, você não precisa ver o nome ou decorar o nome, nenhum desse tipo de coisa. A gente vai passar por elas. Aqui, essa página serve simplesmente para que vocês tenham noção de tudo que a gente vai percorrer ao longo do curso, então vocês conseguem ver que quem já tem uma noção um pouco de teclado consegue ver que é bastante conteúdo, e sim, é bastante conteúdo, mas que a gente consegue estudar só em 21 dias. Para quem tiver interesse, e eu também recomendo muito, que vocês façam o seguinte: aqui embaixo dessa aula vai ter um quadradinho branco, provavelmente vai estar aparecendo para vocês, seja que você esteja vendo no celular ou no computador, escrito desafio de 21 dias.pdf. Vai ter um arquivo escrito dessa forma, eu quero que vocês cliquem, baixem esse arquivo e, se vocês tiverem a oportunidade, imprimam esse arquivo. Se vocês não conseguirem imprimir esse arquivo, pega um caderno ou uma folha e anota todos os dias. Então escreve lá, desafio de 21 dias, escreve dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até o dia 21. Por que isso é importante? Isso é importante para que vocês tenham a sensação de dever cumprido e que sintam que estão evoluindo. Por que acontece isso? Alguns desses temas que a gente vai estudar aqui, eles são pontes para outro assunto. Então não necessariamente a gente vai ver música em todos esses 21 dias, mas às vezes a gente vai ver um assunto tão importante ou mais importante que a própria música, mas que por você não ter aprendido uma música, talvez você se sinta que não esteja evoluindo. Ou então que você sinta desanimado ao longo dessa jornada por algum motivo, aconteça algum empecilho pessoal, aconteça alguma coisa com você, com a sua família, mas eu não quero que isso seja nenhum impeditivo para você. Então quando você colocar no papel tudo isso ou imprimir essa folha para você, sempre que você terminar o desafio de cada dia, você vai lá nessa folha e vai riscar ou preencher com marca-texto ou fazer alguma coisa que identifique que você terminou aquele dia, colocar um concluído, alguma coisa. Isso vai ser extremamente importante na sua jornada, quiçá uma das coisas mais importantes para você ver o seu progresso ao longo desses 21 dias. Mas professor, por que raios 21 dias? Por que raios não 7, 14, 30 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano? Por que especificamente 21 dias? Um dos principais fatores de ser 21 dias é a nossa memória. Existe uma forma da gente driblar a nossa memória, e memória é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade. Então, quando a gente fala memorização, quando a gente fala decorar, até assusta, né? Muita gente tem muita dificuldade nessa questão, e eu
eu também tenho muita dificuldade em decorar as coisas, e é por isso que esse método é livre de decoreba. Esse método aqui é completamente livre de decoreba. Tudo que a gente tem que fazer aqui é entender como funciona. A gente não tem que decorar nada. Eu não vou te dar uma planilha para você decorar alguma coisa. Simplesmente, a gente vai passar pelo método, você vai entender como funciona e a gente vai seguir adiante. Certo? Não é preciso lembrar de tudo, não é preciso saber de tudo que você vai aprender aqui no final dos 21 dias. O importante é que todos os conteúdos eles vão caminhar para que você consiga tocar uma música lá no final, completa, com todos os acordes, com todos os solos, com as duas mãos e bola pra frente. Mas como assim? Como a memória impede a gente de fazer alguma coisa? Bom, como eu disse pra vocês, a memória da maioria das pessoas é ruim, inclusive a minha. Então eu não me safo dessa não, minha memória também é ruim. O que acontece é que nós, seres humanos, não conseguimos reter muitas informações que a gente absorve em um único dia. Isso é uma incapacidade humana. Por que isso acontece? Lá nos primórdios, nas épocas dos nossos ancestrais, há muito tempo atrás, na época dos homens das cavernas, a quantidade de informação que a gente recebia por dia era limitada. A gente recebia pouca informação por dia. Provavelmente a gente aprendia uma coisa nova por dia, ou levava dias, semanas para aprender uma única coisa, como por exemplo fazer uma faca, ou como fazer fogo, e não tinha muita coisa para aprender. Hoje em dia, a gente é bombardeado por mais informações do que provavelmente um rei acumulava na vida inteira na Idade Média. Ou seja, o nosso cérebro ele aprendeu a ser seletivo com as informações que a gente bota para dentro, justamente para a gente não ter superaquecimento, para a gente não ter, sabe, para a cabeça não explodir. É muita informação. Então o que acontece? Quando a gente está dormindo, o nosso cérebro faz uma limpeza e ele acaba deixando o mais importante. Aquilo que a gente vê com mais frequência ou aquilo que a gente tinha uma emoção muito forte atrelada, é por isso que a gente geralmente lembra das coisas ruins que acontecem com a gente. Quando acontece um assalto, por exemplo, ou quando a gente perde alguém querido, a gente lembra muito forte dessas memórias, justamente porque ela marcou a gente por conta dessa emoção. Então, o que vai acontecer? Quando a gente dormir, o cérebro vai fazer essa limpeza. O mesmo acontece com coisas frequentes. Coisas frequentes o nosso cérebro entende como importante. Então, por exemplo, de novo, voltando lá para os primórdios dos homens das cavernas. Por que a gente aprendia a caçar? Porque a gente caçava todo dia. Todo dia tinha que caçar, pelo menos uma vez, ou 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia se você pegasse um animal muito pequeno. Então, o que acontecia? Essas coisas que a gente faz todo dia, a gente vai colocando no piloto automático. Se você dirige, você provavelmente já passou por essa experiência. No começo era muito difícil aprender a dirigir, né? Controlar a embreagem, é uma coisa muito difícil. Mas conforme você foi fazendo, hoje em dia você senta no carro, provavelmente você chega no seu trabalho, chega na casa de alguém e você nem viu que você dirigiu, você só chegou lá, parecia um teleporte. Você nem prestou atenção no que você estava fazendo. Por quê? Justamente porque a gente faz isso de uma forma muito frequente. E, por fazer de uma forma muito frequente, o nosso cérebro categorizou como importante, é por isso que a gente lembra. Então, o que a gente consegue tirar de conclusão disso? Que não é eficaz estudar 2, 3, 4 desafios ou estudar em apenas um único dia no final de semana, por exemplo. Por quê? Se a gente estuda só no final de semana ou só em um dia, o que acontece é que a gente teve um período muito grande entre um estudo e outro. Então nosso cérebro não vai categorizar isso como importante porque não é frequente, acontece de vez em quando. Então é muito mais fácil da gente acabar esquecendo. O mesmo acontece se você estudar 2, 3, 4 desafios de uma vez só. O que vai acontecer? Você vai ter muitas informações, mais informações do que você consegue lidar. Então o seu cérebro no final da noite vai passar a faca, passar a régua e vai fazer você esquecer tudo. Porque ele vai falar, é muita coisa, muita informação, não consigo dar conta de tudo, amanhã você vê de novo porque tô cansado. Seu cérebro vai fazer isso com você. Isso é ruim. Por isso que esses 21 dias foram bem pensados, bem esquematizados, para ser a quantidade certa entre praticar, uma quantidade suficiente para o seu cérebro lembrar mais facilmente, e também para que você consiga fazer em pouco tempo. Muitos desses desafios requerem apenas 15 minutos por dia. Alguns requerem mais, alguns vocês vão precisar de 20, meia hora. Dependendo da dificuldade que você tiver, e isso é natural, você vai precisar de um pouco mais. Então, por exemplo, 1 hora.
Mas, assim, são pouquíssimos desafios que vão precisar dessa quantidade de tempo. A maioria você consegue resolver com 15 minutinhos por dia. E esse que é o interessante desse método. Certo? Combinado? Então, nossa memória é ruim, por isso 21 dias, por isso estudar todos os dias. Certo? Agora eu tenho uma notícia para te dar. Eu tenho uma notícia que talvez você não goste muito, mas a notícia é que você ouviu muitas mentiras ao longo da sua vida inteira. Mas muitas mentiras. Olha, se para cada mentira que te contaram durante a vida tivessem te feito um favor ou tivessem te dado dinheiro, provavelmente você estaria rico hoje em dia. É muita coisa que a gente ouve ao longo da nossa vida que acaba prendendo a gente em um ciclo de pensamento vicioso e faz com que nós nos sintamos incapazes muitas vezes. E eu vou quebrar essas mentiras na paulada, uma a uma, para você não sofrer mais com isso, tá bom? A primeira mentira que muita gente ouve é: mas você tá muito velho para aprender. Ou sua idade já passou, sua vez já passou. Pensar que vai ser difícil cria um bloqueio mental da idade. Como assim? Muitas vezes as pessoas atrelam idade às coisas serem mais difíceis, porque normalmente elas vão se tornando um pouquinho mais difíceis e também a nossa coragem, a nossa cara de pau vai ficando um pouco de lado. Então, quando a gente é novo, a gente não tem muita noção das consequências que as coisas trazem. Então, o fracasso acaba acontecendo com mais frequência e a gente não liga tanto assim para o fracasso das coisas. A gente simplesmente segue a vida e vamos embora. Quando a gente é mais velho, isso não acontece. A gente começa a ponderar mais, a sentir mais o peso das nossas ideias, das coisas que a gente faz. Então, se alguém te chama para sair, por exemplo, se alguém te chama para ir numa casa de alguém, você às vezes pensa 2, 3 vezes: será que eu não vou incomodar? Será que eu preciso levar alguma coisa? Eu vou comprar pelo menos um bolo no mercado para levar? Ai, será que fulano vai achar que essa roupa tá bonita? Ai, fulano, será que... A gente passa a ponderar muito mais o que as outras pessoas estão pensando. E esses pensamentos acabam enraizando na gente. E esse que é o problema. Quando alguém fala pra você que você tá muito velho, que já passou da idade, isso acontece muito com pessoas que vão estudar depois da vida adulta. Por exemplo, meu pai e a minha mãe, eles foram pessoas que acabaram estudando depois da vida adulta, concluindo o ensino médio depois da vida adulta. Foi inúmeros os comentários da própria família, de vizinhos, de amigos, de parentes, do porquê que eles estavam fazendo isso, estavam perdendo tempo, não era necessário... Enfim, várias coisas. E isso acabou enraizando neles. E demorou muito tempo para essas mentiras e para essas falcatruas que as pessoas falavam para eles sair da mente deles e eles finalmente tomarem coragem. Então, que seja eu e que seja agora a pessoa que vai tirar isso da sua mente, tirar essas ideias dessa sua mente. Então, o que acontece? De tanto ouvir isso, a gente passa a pensar que vai ser mais difícil mesmo. Ou que não dá mais tempo de aprender. A gente passa a ter essas coisas como verdade. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E a verdade é que, no final das contas, a diferença entre o fracasso e o sucesso de você conseguir tocar vai da sua força de vontade. Vai simplesmente da sua força de vontade. Então, se você é uma pessoa que tem pouca força de vontade, eu queria te tranquilizar e dizer que esse método aqui, ele pode exigir um pouco mais de você, mas que é possível. Sim, é possível. Você vai conseguir. Não tem e se. Não existe e se. Você vai conseguir. Para te provar que você vai conseguir, eu quero te mostrar esse vídeo desse senhor de 94 anos de idade, tocando o primeiro movimento de Moonlight Sonata. Bom, eu não sei vocês, mas eu fico até emocionado de ver vídeos assim. Me arrepio inteiro. E
A única diferença que fez esse senhor estar tocando já nos seus 94 anos de idade é a força de vontade. Porque apesar dele entender que talvez seja um pouco mais difícil, as mãos estejam um pouco mais duras, os dedos um pouco mais rígidos, ele entendeu que com um pouco mais de força de vontade, um pouco mais de perseverança, ele ia conseguir. E ele conseguiu. E ele arranca sorrisos, arrepios, aplausos de todos que veem ele tocando. E isso leva a gente para outra mentira que muitas pessoas têm em mente. Muitas pessoas contam que é: você erra muito. Ou então, nós mesmos nos contamos: nossa, mas eu estou errando demais, eu não acerto. E a verdade é que quem erra muito aprende muito. Porque é errando que se aprende. E eu tenho certeza que você ouviu esse ditado popular algumas centenas de vezes na sua vida. Você já ouviu muito isso. Quem erra muito, aprende muito, pois é errando que se aprende. Pois é errando que se aprende porque erros não são empecilhos do aprendizado, são parte dele. Você não simplesmente está deixando de aprender quando está errando, você está aprendendo quando está errando. Se você não errar, você não vai aprender. Tem um fato muito curioso que pouca gente conhece, mas que é até relativamente famosa, que é sobre o Thomas Edison. Thomas Edison inventou mais de 1000 protótipos de lâmpadas elétricas diferentes, até conseguir fazer a primeira que fosse viável para ser vendida, viável para ser usada nas casas e tudo mais. Imagina se o Thomas Edison tivesse desistido na lâmpada número 3, na lâmpada número 4, na lâmpada número 5. Não, ele persistiu por mais de 1000 vezes, porque essa era a missão da vida dele. Ele queria muito e ele estava destinado a fazer isso. Então, se um erro for capaz de te derrubar, você não vai conseguir evoluir. Simplesmente porque o erro ele faz parte do aprendizado. Você vai passar por erros. E os erros eles vão acontecer de diversas formas, muitas vezes. O que você tem que enxergar é que a cada erro que você faz, você está se aproximando de um acerto. Você está comunicando para o seu cérebro que aquela forma não é a forma correta de se fazer alguma coisa. Existe uma forma melhor de se fazer alguma coisa e o seu cérebro e a sua memória muscular, o jeito que seus músculos se movimentam das suas mãos, eles vão se organizando para finalmente você chegar e conseguir de fato tocar aquilo que você deseja. Por fim, existe uma terceira mentira que muitas pessoas também contam, muitas pessoas ouvem, muitas pessoas acreditam, que é: só toca quem tem dom. Não somente tocar um instrumento musical, mas as pessoas geralmente falam isso sobre dança, sobre desenho, sobre diversas coisas artísticas. Muitas pessoas acreditam no dom. Ele é uma linha muito tênue, pois o dom não necessariamente não existe, mas o dom normalmente se manifesta em pessoas que já têm predisposição para alguma coisa. E essa predisposição, que a gente pode chamar de dom, ele pode ser resumido a algumas coisas. A primeira delas é o contato intenso e frequente. É muito difícil mesmo, no mundo real, você ver uma pessoa que, por exemplo, não tinha ninguém da família que tocava nenhum instrumento, não tinha contato nenhum com a música, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nenhum parente que tocava instrumento musical, não ia para festa, não ia para balada, não ouvia música de nenhuma forma, simplesmente querer aprender um instrumento musical. Ela desconhece isso. Ou ela teve muito pouco contato. Não é uma coisa interessante para ela. Certo? Diferente de, por exemplo, filhos que têm os pais músicos. Ou você já deve ter visto isso na sua família. Normalmente isso acontece muito na família de professores ou na família de médicos. Filhos de médicos geralmente tendem a se tornar médicos ou enfermeiros. Filhos de professores tendem a se tornar professores e por aí vai. Então, há um contato intenso e frequente que cria essa predisposição, esse ambiente adequado para que esse dom, entre aspas, essa facilidade se manifeste. Por conta disso, essas pessoas tendem a ter mais oportunidades também. Os pais, por exemplo, os professores levam os filhos para o trabalho. E é legal ter essa sensação de que, nossa, eu sou o filho do professor. Olha que interessante. Então, mais oportunidades de uma criança, por exemplo, que tem exposição aos pais músicos, os pais vão inevitavelmente colocar o teclado na frente da criança, dar o violão na frente da criança, dar brinquedos que tocam músicas para crianças. Então, tudo isso vai sendo caminhos, como se fosse um carro.
Você vai dando um carro para que essa criança chegue lá na rota de aprender um instrumento musical. A outra coisa é vontade. Simplesmente vontade. Não adianta os pais serem músicos, isso também acontece muito. Os pais serem músicos, os pais serem médicos, os pais serem professores, se a pessoa simplesmente não tem vontade. E tá tudo bem. As pessoas são diferentes, as pessoas nascem diferentes, existem teorias comportamentais que explicam isso, por que as pessoas são diferentes. E apesar de um contato intenso e frequente e oportunidades de tocar, se essa pessoa não tem vontade, ela não vai seguir isso e ela não vai simplesmente desenvolver esse, entre aspas, dom / facilidade. E a última coisa é a prática. Então, se a pessoa tem contato intenso e frequente, tem oportunidade, tem vontade, mas tem preguiça de praticar, ou simplesmente não quer, depois, deixa para depois, ela simplesmente não vai manifestar essa facilidade. Então, o que dá para a gente fazer? Se dom e essa facilidade se manifesta, precisa dessas coisas para acontecer, a gente pode inserir essas coisas na nossa vida. De forma meio sintética, de forma quase que em um laboratório experimental. Como? Tendo contato intenso e frequente com música, tornando música uma parte principal da sua vida, se é que ela já não é. Se dando mais oportunidades, ou seja, estando mais tempo em contato, mais tempos e mais vezes em contato com instrumentos musicais, no caso aqui com o piano e com o teclado, mais vezes escutando música atentamente para tentar entender o que está acontecendo na música, por que a música é tocada daquele jeito, quais instrumentos, qual que é o ritmo, tudo isso a gente vai ver mais para frente. E também se você tem vontade. Se você tem vontade, provavelmente você está vendo essa aula, porque afinal de contas você comprou um curso de piano e teclado, então você tem essa vontade, é só seguir com essa vontade até o final do dia 21. E, por fim, a prática. É só você ter força de vontade suficiente para praticar todos os dias, do jeito que eu te falei lá, como acontece no desafio de 21 dias, né? Então, isso vai criar o seu próprio dom. Então, apesar de você não ter essa facilidade natural que algumas pessoas nascem com, e ter todos esses veículos que essa facilidade se manifesta, você pode ter ela agora. Essa é a sua oportunidade. Sua oportunidade começa agora, ela começa aqui. E use-a de forma sábia. Use com sabedoria. Faça isso, o veículo, o carro que vai te levar até tocar piano e teclado daqui a 21 dias. Por fim, eu gostaria de mostrar para vocês como é que vocês fazem para, por exemplo, navegar aqui dentro da plataforma. Se vocês já acessaram, provavelmente vocês estão vendo a aula, vocês já acessaram, vocês já entenderam como é que acessa, né? Você já tem o link, você já tem o e-mail, você já tem sua senha. E eu quero mostrar para vocês como é que vocês vão navegar durante as aulas. Se você está vendo isso pelo um computador, provavelmente por tablet também, vocês podem ver que o vídeo ele apareceu aqui no centro da sua tela. À sua esquerda, você tem todas as aulas, certo? Todas as suas aulas estão aqui. Então, se você clicar em cima de alguma aula, você vai para aquela aula, certo? Tem também o módulo de bônus. Vocês podem ver que tem um ícone de uma pastinha aqui. Esse módulo de bônus também, ele tem tudo para você aqui. Vocês podem ver todos esses bônus que estão aqui na lateral esquerda. Alguns bônus não estão liberados ainda, se você está vendo exatamente da hora que você comprou, porque eles são assuntos secundários e eles não são tão importantes assim. É ideal que você siga o cronograma de 21 dias, certo? Então segue, eles vão ser liberados eventualmente daqui a alguns dias para você. E por hora, siga. Ainda aqui, falando da aula que você já está vendo, se você não saiu, se você não clicou em alguma coisa ainda, se você está vendo essa aula ainda, se você rolar para baixo, você vai ver que tem algumas instruções, alguns avisos que a gente deixa sempre embaixo da aula, e também tem aqueles quadradinhos brancos que eu falei para vocês, certo? Lembra lá daquele cronograma sobre as 21 dias, desafio de 21 dias.pdf? É isso aqui. Quando você clicar em cima desse arquivo aqui, ele provavelmente vai fazer um download, vai pedir para fazer um download e você salva no seu computador e você consegue acessar. Assim que salvar no seu computador, você pode clicar e ele vai abrir para você conseguir ver todos os materiais. Praticamente todas as aulas vão ter materiais complementares, então eu peço que vocês vejam, sim, vejam, sempre desçam aqui para ver se tem algum material complementar. Provavelmente eu vou citar na aula também, mas se eu não citar, sempre dá aquela conferida. Certo? Aqui em cima também tem dois botõezinhos, né? O primeiro é marcar essa aula como concluída.
você precisa, assim que você terminar de assistir a aula, marcar como concluída. Porque ao final dos 21 dias, essa marcação como concluída, e ela também vai aparecer aqui do lado esquerdo, essa marcação vai permitir com que você emita o seu certificado, certo? E, no final das contas, eu peço encarecidamente para que vocês avaliem a aula, para que vocês deem uma nota de avaliação para aquela aula em específico, tá? Então, sempre que você vir uma aula, dá uma notinha para a gente ter uma noção do se a gente está acertando, se a gente está errando e no que a gente pode melhorar e trazer de novo para ter um curso ainda melhor para você e para os outros alunos que serão companheiros dessa sua jornada. Tudo bem? Aqui embaixo, nos comentários, você pode tirar suas dúvidas, por exemplo. Então, você pode escrever algum comentário aqui, vai ter um campo para você escrever o seu comentário e a gente vai responder as suas dúvidas se você tiver alguma, se você precisar comentar alguma coisa, dizer alguma coisa sobre o vídeo, sobre o áudio, alguma coisa assim. Tudo bem? Bom, é isso. Espero que você esteja ansioso para começar essa jornada, assim como eu estou ansioso para começar essa jornada com você. E eu te vejo em breve na próxima aula. Um grande abraço e até mais.